25 de julho de 2024, Matinhos, Paraná. Fernanda Soares tinha 21 anos e uma vida de sonhos pela frente. Mas ela não sabia que seus sonhos seriam interrompidos, literalmente, pelas mãos do homem que chamava de parceiro. Sem culpa, sem remorso, o namorado de Fernanda dormiu logo após tirar a vida da companheira. Ele dormiu o sono dos justos e sonhou o sonho dos feminicidas, a morte da mulher que ele jurava amar. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo, e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, eu sou Beto Ribeiro e eu pergunto, que crime é esse? Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo. Deixe ver comigo até o final deste encontro que eu vou ter com mais uma mãe que perdeu a filha por feminicídio. E lembrando sempre que o canal ouve todos os lados. Caso o autor, o Alexandre Luiz Pereira Leite, queira falar, ou a defesa dele queira falar, é só entrar em contato com a equipe Beto Ribeiro, @gmail.com, a gente marca, a gente ouve todos os lados. Desta vez aqui eu quero saber a história da Fernanda pela Josiane. Josiane, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite de falar sobre o caso da sua filha, que eu tenho certeza que pode ajudar outras pessoas a se perceberem no lugar dela e a evitarem que eu tenha uma outra mãe aqui me contando a triste crime pelo qual ela passou. Seja bem-vinda ao canal. Você já conhecia o canal, né? Já conhecia. Obrigada a você, Beto, por poder me ajudar a dar voz a ela, Aqui, o né? canal é para isso. Eu Sabe? queria... Então, desculpa, só que eu acho que aqui está saindo, agora voltou. Tudo aconteceu no dia 24 de julho de 2024. sim, Eu estou gravando com você hoje, no dia 1º de julho, não sei quando vai passar, mas eu estou gravando com você hoje, dia 1º de julho de 2025. Ainda não fez um ano não, da morte da sua filha. Então não, ainda não. eu queria ir com você para um tempo mais feliz, quando ela estava aqui, um ano atrás, ela estava aqui. Vocês deviam estar num dia a dia normal, sem imaginar que dali 20 e poucos dias tudo aconteceria. Eu queria conhecer a Fernanda. Quem era a Fernanda? Quantos anos ela tinha? Quais eram os sonhos dela? Como era ela como filha, ela como amiga? Me conta ela, eu queria conhecer a Fernanda. Então, a Fernanda foi fruto do meu primeiro casamento. Namorei o pai dela há 5 anos, vivi casada há 7 anos. Aí, criei ela, normalmente. A Fernanda foi uma criança que nunca me deu trabalho em escola, sobre briga, sobre nada. A Fernanda era uma menina, tipo, quietinha, sim, sabe? Mas muito amorosa. A Fernanda sempre foi muito estudiosa. A Fernanda tinha curso de inglês, espanhol. A Fernanda foi... É só um pouquinho, Beto. Não, não É, precisa, fica à vontade. Você tem uma água para você aí? não, tenho aqui. Tem, tá. Então, a Fernanda, ela sempre foi muito estudiosa. Ela fez os cursos de inglês dela, ela tinha 14 anos, depois ela fez espanhol. Ela fez faculdade na PUC, em Curitiba, de matemática, e daí ela trocou a PUC pela UTFPR, também matemática. E eu, como mãe, sempre falei: você não gosta de matemática, você gosta de ciências biológicas, né? Aí, ela, depois de um ano fazendo faculdade de matemática, ela trocou para ciências biológicas. Ela se formaria esse ano. Ela sempre foi muito apegada a mim, ao avô, né? E aos irmãos, que ela tinha mais 3 irmãos. O meu primeiro piá era o sonho dela, que ela queria, porque queria ter um irmão, né? Eles sempre foram muito apegados. Tem o vídeo deles brincando quando ele era pequenininho, tudo. E, tipo assim, quando ela ficou mais velha, eu voltei a trabalhar, que daí ela olhava os irmãos pra mim, né? Depois que ela fez 18 anos. E, e assim, sobre a amizade da Fernanda, ela tem amigos, assim, são poucos, que nem eu falo assim, ela tinha poucos amigos, assim, mas eram amigos tipo de infância, amigos de verdades, sabe? Ela Porque a Fernanda nunca... era. Ela tinha quantos anos quando tudo aconteceu? 21.
Nossa, e já ia se formar. Ela ia se formar esse ano. Ou seja, se formaria com Ela, 22 anos. ela entrou na faculdade com 17. Ela tinha. O que que ela falava, assim, por exemplo, de vida de futuro? O que que ela queria fazer? Ela queria estudar e se formar, sabe? A Fernanda nunca foi nem de ter namorado. O Alexandre foi o primeiro namorado dela, O autor de tudo. o autor de tudo. Ela nunca teve namorado, mas ela era muito nova, então ela realmente estava começando a entrar nessa fase do amor, Sim, da paixão, da sexualidade. Ela sim. conheceu o Eduardo, ela tinha quantos anos? O Alexandre, ele tinha quantos anos? O Alexandre, eu acho que 25 anos. Ele era de 99. E ela tinha quantos anos? Ela tinha 20. Ou seja, era um namoro recentíssimo. Era, eu acho que até uma crueldade do destino. Eu vendo as mensagens do celular dela, ele pediu ela em namoro dia 25 de julho de 2022. Não, 22 não, 23, desculpa. Datas são sempre muito importantes no decorrer de crimes. Isso eu aprendi com o doutor Guido, com a doutora Ana Beatriz. Não sei se tão à toa assim essa data foi escolhida para o dia da morte, porque eles estariam fazendo um ano de namoro. No dia 25, um ano de namoro. Tem uma Natal, Ano Novo, Dia dos Pais, Dia das Mães, aniversário da pessoa e aniversários do casal. Então é uma data muito significativa da escolha dessa data, né? Porque ele sabia disso. Não, ele sabia. Ele sabia que faria um ano de namoro. Como que os dois se conheceram? Eles se conheceram que tinha. Ela começou a trabalhar aqui na cidade, porque ela trabalhava e estudava, sabe? Que nem eu falei pra você, era uma menina que não tinha o que Aí em falar Matinho, dela. no Paraná. Em Matinhos, aqui no Paraná, o litoral Ela aqui do foi, Paraná. ela foi trabalhar em quê? Quando ela conheceu ele, ela trabalhava no Subway. Ela trabalhava no Na Subway, que daí lanchonete. tinha um bar. É uma lanchonete, tipo uma lanchonete que toca música ao vivo. Aí ela conheceu a Amanda aqui, que é uma amiga dela, né? E elas começaram a sair, não sei o quê. Eu até fiquei meio feliz porque a Fernanda sempre foi trancada, assim, sabe? Não era de sair, sabe? Ficar só em casa. E para ela seria bom, tipo, conhecer o mundo, assim, porque a Lógico. Fernanda sempre, a gente sempre ficou ali, sabe? Cuidando, não que a gente proibisse. E daí ela saiu, conheceu o Alexandre. Aí, acho que eles ficaram algumas vezes até ele pedir ela em namoro, né? E pediu ela em namoro. Ela apresentou para meus pais, eu estava trabalhando, ela veio e apresentou para o meu pai, apresentou para mim, né? E Que, a princípio estava tudo bem. quem é o Alexandre? O que que ele fazia? 25 anos já é um homem, gente, porque senão daqui a pouco as pessoas ficam adolescentes até 30, 35 anos, é sempre dodói do adolescente. Ele já era um homem. Eu com 25 Sim. anos já trabalhava há muito tempo, já me sustentava há muito tempo. Quem é o Alexandre? Então, o Alexandre, quando a gente conheceu ele, o jeito dele não agradou muita gente, mas como que eu posso te falar? É o primeiro namorado, tem 20 anos, não tem como eu proibir, não é uma criança de 14 que eu falo, não, você não vai namorar, entendeu? Você não tem idade. É uma mulher E de ela 20 anos, que nem você precisa falou. namorar, ela precisa, Sim, inclusive, romper todos os sonhos das princesas da Disney, entender que não tem que esperar Príncipe Encantado, que as coisas acontecem, que vai ter tristeza, que vai ter amor, desamor, sim. paixão. Isso é natural, senão a gente não consegue avançar a vida, né? É E, natural você e deixar ela passar por isso. então, e daí eu e meu pai, assim, porque eu e meu pai, assim, a gente tem um amor por ela incondicional, né? O avô dela é o primeiro, era a primeira neta dele e fazia aniversário no dia do aniversário dele, Que dia que é? sabe? Dia 23 de agosto. Ali também é um mês do aniversário dela. É, aí conhecemos o Alexandre, que nem eu falo pra você, eu tratei o Alexandre como fosse um filho pra mim, sabe? Pra ele poder tratar bem minha filha, porque eu acho que a gente foi ensinado assim, trata bem o companheiro do teu filho, que daí pra ele tratar bem o seu filho, entende? Eu trabalhava num restaurante, eu trazia marmita pra ele todo domingo, pra ele poder levar pro trabalho, pra minha filha não ter que fazer janta no domingo à noite, porque normalmente a gente assava aqui carne todo domingo. E assim, o Alexandre, aparentemente, assim, ele era uma pessoa que gostava muito dela. Tinha até uns ciúmes doentio, que eu falava pra ela, não é normal, minha filha, né? Não é normal.
Não Mas só assim, não é no mais, normal, como não é bom. As pessoas precisam entender que os ciúmes demais, ciúmes eu acho que qualquer ciúmes é ruim, mas ciúmes demais não é bom, não é sinal de amor, é sinal de posse, de obsessão, é sinal ruim, não é um sinal bom. E você já via ele com esses ciúmes? sim, ele já via que ele tinha muitos ciúmes. Ela falava assim que uma vez ele quis brigar na rua porque o rapaz olhou pra ela e a Fernanda sempre foi muito bonita, Sim, sabe? Não é porque é minha filha, eu acho ela maravilhosa, eu acho ela sim, linda. pelas fotos que eu vi, muito bonito. Então, aí eu falava pra ela, não é normal, minha filha, né? E assim, o Alexandre a gente foi conhecendo, ele frequentava a casa Mas ele e trabalhava, você falou que ele trabalhava, trabalhava. Ele trabalhava estudava. na Taba. Não, ele estudava não. Ele trabalhava numa empresa que tem aqui, eu acho que é de madeiras que tem aqui, ele trabalhava ali, não sei, faz uns 3, 4 anos, mas entra, sai, volta, sabe? E daí a minha filha tinha saído do samba e foi trabalhar no mercado que tem aqui. O meu pai estava morando aqui, ele foi para Apucarana a oferta de trabalho. Meu pai colocou ele no mercado para trabalhar junto com ela. Fazia um mês que eles estavam trabalhando, um mês que ele trabalhava lá. Ela já ia fazer um ano em agosto que ela trabalhava no mercado. E ele foi trabalhar no mesmo lugar que ela, no mesmo horário? No mesmo horário. É o mercado, né? Tipo, o Ou litoral seja, aqui trabalha o inferno vai controlar ela aí o dia assim, inteiro mesmo. sim. Aí, Ele já o que a tinha gente ficou? namorado, ele já Ele tinha já tinha. casado, ele tem É, filhos. Como que é o perfil dele nessa parte? então, o perfil dele, tipo assim, eu falei pra ela, porque ele falou que a ex dele era louca. Eu falei, Fernanda, eu fui casada do seu pai. Eu falei pro seu pai, a louca sou eu. Entendeu? Eu falei, você cresceu, você viu, né? E daí ele teve um namorado, a menina engravidou, perdeu o filho. Eles se Quer dizer, ele separaram. teve um namorado ou ele teve uma namorada? Não, a namorada. Uma namorada. Tá. Ela engravidou e perdeu o filho. Aí ele namorou outra menina que ele tem um filho com essa mulher. Entendeu? E isso foi descobrir depois da morte dela. A cidade não é uma cidade muito grande, é? Não, é pequena, só que assim, o povo não é no sul, entendeu? Então você não tem aqueles vínculos de conversa, Você não com muita conhecia amizade. ele, você nunca tinha ouvido falar dele. Não, não. É porque assim, eu também sou da minha casa, do trabalho para casa, Tá, entendeu? No momento eu não tô trabalhando mais. Mas assim, a minha vida era essa, entendi. né? E cuidando dos meus filhos. E daí a gente ficou sabendo, né, que o Alexandre era meio assim, violento, fiquei sabendo isso depois da morte dela, violento com as ex-namoradas. O dia que fui pegar o papel para liberar o corpo na delegacia, eu descobri que ele tinha uma Maria da Penha, a própria mãe dele. Contra a mãe? Não, ele bateu na mãe, Então, ele era contra a mãe, a Maria da Penha era de mãe para filho? de mãe para filho. Nossa, um homem que bate numa mãe, gente. Você sabe se a Fernanda sabia disso? Não, Ela não, não porque tinha senão ela teria. consciência desse passado dele. Não. E também ela frequentava a casa da mãe dele, e eu não sei por que que a mãe dele não falou, entende? Ela frequentava lá. Ah, ele, apesar da Maria da Penha, ele ainda Sim, morava com a mãe. morava com a mãe. Ah, você conheceu a mãe dele? Conhecia a mãe dele. E ela nunca tentou te colocar sinais, olha, cuidado com meu filho, Não, alguma coisa? Nada. não. Tá. E ele, o que a gente sabe é que ele falava que a ex-namorada era louca. E sim, É o que eu digo, falou mal da ex-namorada, cai fora. sim. Tem que cair fora. Porque isso daí já. Ele já está antecipando o seu olhar pela outra, e a outra, se ela um dia tentar te explicar, você já, você já coloca um braço de distância e fala, não, não, isso é um problema seu com ele e você é assim, não ele, né? Então fica uma coisa assim. Mas você já via sinais de ciúme. O que você, na hora, já via de sinais de ciúmes e o que você fazia? Você falava com a sua filha? Não, eu conversava com ela, que não era normal, né? Mas assim, aquela coisa, adolescente apaixonado, primeiro amor, sabe? Eu não sei se ela achava que podia mudar ele ou não, Sim. né? E o abusador busca pessoas mais flexíveis para ele organizar a pessoa, né? Como a sua filha Sim, não tinha experiência, a partir dali ela podia achar que tudo era sempre assim, né? mas eu acho que tipo assim, eu acho que assim, eu sempre tentei passar pra ela, Beto, sabe? Que violência, se você briga, não sei o quê, não vai levar a nada, não vai mudar, a pessoa não muda de um dia Sim. para o outro, sabe? Tanto que eu não sei,
uns 2 meses antes da morte, falava assim: você não vai para a Araucária, filha, aqui você não tem futuro. Você entendeu? É Matinhos, aqui é para quem tá aposentado, quem quer paz. Falei assim: ó, a mãe tá aqui com meu esposo, por quê? Porque aqui a área de trabalho dele é muito vasta, diferente de Curitiba, Araucária que a gente morava. Entendeu? Lá, falei, lá tem emprego. Falei, você tá no mercado, você trabalha de domingo a domingo, com uma folga. Falei, você não precisa, você tem estudo. Vocês estavam morando há pouco tempo em Matinhos? Fazia 2 anos, eu acho, né? Pouco tempo. Então ela também ela estava se entendendo com a cidade, se entendendo com as Isso. pessoas. Ela não tinha, ela não cresceu em Matinhos, que pode ter, porque apesar da diferença de idade que eles tinham, é pouca. Ela poderia ter crescido com ele na escola, poderia ter conhecido as Uhum. ex-namoradas, tudo mais. Então, para ela, o Alexandre era novidade em todos os sentidos, inclusive a relação com a Sim, cidade, e tudo, né? sim, exatamente. E Sabe? ela, mas ele nunca foi violento, foi? Você só descobriu depois? Ele Não, bateu na sua filha? Não. não. Tanto que eu escutei todas as mensagens dele, sabe? De celular entre eles, para ver se tinha discussão. Porque que nem eu discuto com meu marido e vou brigar com ele no telefone de manhã cedo. Sim. E não tinha, sabe? E ele sempre tratou ela muito bem. Na sua frente. Mas tinham Sim. essas coisas de ciúmes que Ele, você sabia que acontecia. de ciúmes eu sabia. E eu sabia, quando veio essa conversa à tona sobre ela ir embora para Araucária, que o pai dela morava lá, tinha casa, lá era só ela ir para lá, né? Começou por quê? Porque teve um mês que ela teve que pagar a pensão do filho dele. Aí eu falei para ela bem assim: você não tem filho. Falei, você não tem filho, Fernanda. Então, assim, você vai, tipo assim, eu não gastei, não sei o que eu fiz com o dinheiro, o problema é dele, porque ele era muito irresponsável nessa parte. E a Fernanda sempre foi muito certinha, com conta, com não sei o que ela tem que pagar, ela pagava antes, sabe? Que nem ela falou assim, que nem eu sempre falei, ela tinha pensão do pai dela, tinha, mas ela sempre trabalhou para ter o dinheiro dela. Por mais que a mãe e o avô desse tudo, ela queria trabalhar para ter as coisas dela. Porque a independência tem um preço. É você pagar por ela. É você pagar suas contas e ser Sim, independente. E ser sim, adulto é isso. sim, entendeu? Então, não foi. Ela começou a trabalhar, ela tinha 18 anos, o primeiro emprego dela foi no McDonald's. E não porque ela não, tipo, a gente não tinha condições. Pelo contrário, a Fernanda sempre teve tudo do bom e do melhor, Não, e sabe? Foi, trabalho é digno de qualquer lugar. É. sim, sabe? Porque normalmente é o que pega, sem experiência, você estuda, entendeu? Você faz faculdade, você não pode estar das 8 da manhã às 5 da tarde Sim. no mesmo lugar, entendeu? Então, assim, o Alexandre ele nunca demonstrou na frente da gente, assim, tirando o ciúme, sabe? A única questão era essa dele ser muito irresponsável com dinheiro. É porque aí você está falando, por exemplo, já o ciúmes já é um grande sinal. Não, não que qualquer ciumento vai matar. E ele já estava indo para o abuso financeiro, né? Sim, sim. Porque. E o que, que ele ia ler? Assim, ela conhecia o filho dele? Conhecia. Ela conheceu a ex-mulher dele, a ex-namorada com quem ele tinha filho? Não, não, ela conheceu, mas ela que nem ela falava assim, não, não quero muito contato para depois a mãe não falar, meu filho ia arrumar briga por causa da ex não gostar, que a madrasta, entendeu? Ela falava assim, não. Porque a Fernanda também nunca teve sonho nem de ser mãe. E ela falava assim, não, eu não quero ser mãe, eu prefiro adotar, entendeu? Do que ver o nenê crescendo dentro de mim, que ela achava um absurdo você gerar uma vida dentro de você. Nossa. Ela falava assim, não, ela falava assim, mãe, parece um alienígena, né? Fica ali dentro comendo, não. Ela preferia, ela falava assim, não, eu vou adotar, entendeu? Eu já adoto com 7 anos, porque ele daí já sabe andar, já sabe comer sozinho, ele já sabe fazer o que ele tem que fazer, entendeu? Uhum. Eu acho que o medo dela é ter aquele negocinho pequenininho e que depende de você 100%, Sim. E o filho dele né? tinha quantos anos? Tem quantos anos? A filha dele tinha, eu acho que 1 ano e pouco, É um bebê um ano de e pouco. tudo. E ela ficava com ele quando ele ficava com o pai? Ela cuidava do bebê, não? Não, porque ele nunca trouxe ele para casa, nunca ficou com ela em casa. Ele sempre via na casa dos avós, entendeu? Não, não sei por quê, sempre na casa da mãe do Alexandre, eles viam ele lá. É, com supervisão. O juiz deve ter algum motivo que ele pôs a visita com É, supervisão. Ou até para o Alexandre mesmo ele queria, porque assim ele passa, dá oi, vai embora e os pais dele cuidavam. sim. E como que ele pede para ela pagar a pensão? Então, ele falou para ela que não tinha dinheiro, porque, como eu te falei, aonde ele trabalhava tinha uma distribuidora ali, ele devia fundo de mundo pro cara. E daí Por ele que se que ele mudou para deve. comprando cigarro, cigarro, Mas refrigerante. Sabe aquele cigarro. adulto que parece criança?
Mas ele trabalhava. Você está me dizendo que ele tinha dívida por comprar cigarro, não tinha jogo na história, não tinha nada disso. Não, é que é distribuidora, então ele comprava assim, cigarro, refrigerante, doce. Que nem eu falo, aquela criança, aquele adulto que parece criança, não pode ver refrigerante, doce, que gasta mais do que tem, entendeu? Tanto que, assim, tem um bar aqui na avenida principal do bairro que eu moro, ele ficou devendo, acho que 130, R$ 140 pro rapaz. Que daí ele foi preso, né? Sim. E aí ele chega para sua filha e fala: "Eu não tenho dinheiro para pagar a pensão." Isso. E ela que se disponibiliza a dar o dinheiro ou ele pede para ela? Não, eu acho que ela falou assim, não, eu pago e você me devolve, sabe? Porque a Fernanda soube, ela foi morar sozinha em fevereiro De 24. em- de 24. Então, o que que acontece? A minha mãe vai lá, minha mãe e meu pai vai lá, compra uma máquina de lavar roupa, aí a gente arruma a geladeira, arruma o fogão, leva a cama, leva a televisão, entendeu? Meu pai foi lá e comprou um sofá pra ela um mês antes. A máquina, ela foi morar sozinha, a gente comprou, a minha mãe comprou a máquina, minha mãe e meu pai comprou a máquina de lavar. Fui lá, comprei um jogo de panela pra ela, com panela de pressão, com tudo que ela precisaria pra casa, Mas entendeu? para Ele não morar falou, com ele, ela foi para lá? Não, ela foi para ela, morar sozinha. ela, ela foi pra morar sozinha, mas sim, ele já não saía da casa da minha mãe. Ela dormia aqui direto, ele tava dormindo aqui. Aí ele foi e foi ficando, entendeu? Porque a Fernanda saberia, ah, eu não tenho dinheiro pra pagar outra coisa. Ela sabe que eu e o vô dela ia dar um jeito de arrumar o dinheiro pra ela. Entendi. E ele também sabia disso. Ele também sabia disso. Porque tanto no Dia dos Namorados do mês passado, do mês passado, do ano passado, ela não tinha dinheiro para comprar o presente para ele. Eu fui lá, comprei um kit da Árvore do Boticário para ela dar de presente para ele, Uau. Um mês e pouco antes. um mês e pouco antes. E ele deu presente para ela? Eu acho que ele deu um tênis para ela. Mas uma pessoa que não tem dinheiro para pagar a pensão não tem que gastar dinheiro com tênis. Tem que pagar a pensão e falar: "Olha, meu presente é um beijo para você porque eu não estou com dinheiro." Mas tudo bem, isso não aconteceu. Porque são Né? as prioridades de cada um. Aí a gente vai chegando mais perto, sua filha sai em fevereiro, ou seja, ela fica um pouco mais longe, mas vocês tinham contato todo sempre, pelo que eu entendo, Sim, vocês eram muito próximas. a gente era muito próximo, eu falava com ela todos os dias. Não tinha um dia que eu não falava com ela. A gente vai entrar no crime que acontece dia 24 de julho, e é um crime bastante clássico do ódio, da, da, da braveza de alguém por alguém. Mas como que ficou, como estava a sua filha até o crime? Você percebia que ela estava mais distante? Que uma das coisas que o abusador faz é tentar separar a pessoa das pessoas que são suas, que te preservam, né? Que são os seus guerreiros. Uhum. Então, vocês são uma família unida, você fala muito do seu pai com ela, da sua mãe, vocês davam a máquina de lavar roupa, faziam de tudo para ela, mas ela sai de casa. Ela ficou mais distante ou ela continuou próxima como sempre? Não, ela continuou próxima. Tanto que ela trabalhava no mesmo mercado com meu pai. Então, meu pai via ela todos os Tá. dias, né? Que daí, tanto assim, ela morava de frente com o mercado. Eu falei, não, vamos morar lá perto da mãe. A gente alugou a kitnet, ela morava numa kitnet aqui. Só que dava muito problema, chovia mais dentro da kitnet do que fora Ah, da tá. kitnet. Sim. Entendeu? Aí eu falei assim, não, vamos achar outra casa. Eu aluguei, que é o mesmo rapaz que eu moro aqui na casa alugada, é o mesmo rapaz que alugou a casa pra ela, na rua de cima da minha casa. Eu moro na 32 e ela mora na 31. Ela morava na Entendi. 31, né? Fui lá, daí, tipo, ela falou, mãe, o aluguel é pesado. Eu falei, não. Ela falou, eu falei, Fernanda, 800 é pesado? Beleza, você pode pagar quanto? Ela falou, posso pagar 600. Eu falei, eu pago os outros 200. Entendeu? Eu tenho o Pix do valor. Filha, posso mandar o dinheiro do aluguel já? Você vai pagar agora ou quer que eu mande semana que vem? Não, pode mandar que eu já paguei. Mas ela então não ficou distante, ela mudou? Ela ficou. Não, ela não mudou. Tipo, não foi assim, que ela se afastou, começou a, tipo, recusar ligações, entendeu? Não atendeu, não, não. E assim, eu passava na casa dela todo dia ali, na hora do almoço, eu ia lá ver ela. Que a gente trabalhava em horário diferente, né? Então, para me ver ela seria no horário do almoço dela ou só final de semana. E as pessoas relatam se tinham brigas, os vizinhos, se ouviam Não. brigas dos dois. Teve um vizinho que depois do que aconteceu, ele falou que ele escutava bateção de porta, né?
precisava bater porta. Eu falei, tá, mas você me falar isso agora não resolve nada. Não, mas para saber até o quanto que É, estava tendo já o pré, porque disse que era assim, só, disse que você era acha só que batendo porta. você teve acesso aos celulares, às conversas de celulares dela e dele, não teve acesso? Ela já Sim, é, do celular dela. relatava para alguma amiga, ela contava para alguém algum problema que estava tendo com ele? Não, pra ninguém. Tanto E que, assim, ele, tem é, conversa dela com a amiga dela de Londrina, que foi onde ela, de Cambé, em Londrina, onde ela cresceu, estudou, tudo. Que nada, que tava bem, que tava feliz, e as conversas dele com ela? normais. Que amava, tô indo, daqui a pouco eu chego em casa, eu te Não, amo. não tinha nenhum prelúdio do que ia ter. Não tem nenhuma Não, conversa dele antes falando assim, se você não fizer isso, eu te mato. Para de fazer. não, Não tinha nada disso, não tinha nenhum aviso. não, não tinha um aviso. Tanto que, assim, o celular ficou, acho que 3 meses na mão da polícia, sabe? E eles olharam todas as conversas. A A gente única vai coisa que eles chegando, relatam mesmo é o ciúme. então a gente vai chegando lá no dia 24 de julho de 2024. Um dia antes deles fazerem um ano de namoro. Já casada, né? Porque você está morando junto dessa maneira, já estava Sim. casada. Ah, como foi a última vez que você falou com a sua filha? Como foram as últimas, aquela semana ou aquele dia anterior? Como foi esse período? Então, Beto, é assim, no papel tá que ela morreu dia 25, porque eu acho que o IML só coloca, foi o que meu advogado explicou, que só coloca quando é encontrado o corpo, não o dia Sim. da morte, né? Ele matou ela no dia 24, certo? Então, o que que acontece? No dia 24 era a folga dele e dela. De manhã eu fui no médico com ela, né? Que ela tava com sangramento, tanto que assim, a gente não sabe. Que ela falou assim, mãe, eu acho que eu tô grávida, né? Mas assim, se teve um aborto, não teve, a gente não sabe. Porque deu sangramento e logo ela já morreu. Tanto que a gente foi no médico de manhã, levei ela no médico, levei lá no hospital, passou pelo médico, passou pelo ginecologista, trouxe ela para casa. Aí eu falei bem assim, ela me ligou, ela falou, mãe, você tá fazendo o quê? Eu falei bem assim, nada, tô deitada. Porque eu só entrava para trabalhar às 5 da tarde. Me leva para fazer compra, eu e o Alexandre? Aí eu perguntei para ela, quem que vai de moto comigo? Daí ela falou, sim, eu. E mandou uma risadinha. Falei, então tá bom. Eu falei, deixa a mãe trocar de roupa, eu já vou te pegar. E eu levei ela para fazer compra junto com ele. E estava tudo bem. No próprio dia 24. No próprio dia 24, Eles eu não levei os dois estavam para fazer compra. estranhos, ela ainda Hum, chama você para ir junto. Sim, sim. Aí eu levei ela para fazer compra, eles fizeram compra. Aí eu lembro que ela ia comprar um ketchup. E eu falei assim: não pega, a mãe tem um fechado lá em casa, né? Falei: pega o que tá lá, porque senão vai acabar estragando, porque o Eric abriu um e tem mais um lá. Ela falou: tá bom. Fiz compra com eles. Sim, não dava para desconfiar de nada. Eu peguei, cheguei em casa, troquei minha roupa, porque eu cheguei que era já 4 e pouco, tomei banho, troquei minha roupa, passei na casa dela, deixei o ketchup, falei, oi, amor, que eu nunca chamava ela de filha ou feia, eu chamava de amor. Oi, amor. Falei, ó, o ketchup. Daí ela pegou, eu abracei ela, falei assim, beijo, te amo. Ela falou, também te amo, mãe. E eu fui trabalhar. Aí, eu lembro que eu tava pra pegar férias, eu tava uma ansiedade, sabe? Eu falava assim, nossa, eu quero férias, não vejo a hora de pegar minhas férias, pelo amor de Deus. Eu não aguento mais, gente, né? Porque a gente tinha saído da temporada. A temporada no litoral, você quase fica louco. E a gente já tava em julho e sem férias. Aí eu falei assim, nossa, um amigo meu lá do trabalho falou bem assim, nossa, calma, você já vai pegar férias. Não se preocupa. Aí eu vim pra casa no outro dia, eu na correria de volta às aulas com meus filhos. Não consegui falar, porque assim, normalmente ela mandava mensagem na hora que chegava em casa, né? Mãe, vou sair 11 horas, mãe, vou sair meio-dia. E eu na correria, deixei as crianças na escola, já peguei meu filho para levar pro treino, que ele treina no futebol na terça e na quinta. Levei meu filho no treino. Cheguei no treino, mandei mensagem para ela, porque já era 1 hora, ela não tinha me mandado mensagem. Mandei mensagem: oi, amor. E nada de me responder. Falei, mas ela não pode ter saído para almoçar porque ela não me avisou. Aí eu mandei novamente, falei assim: oi, filha, oi, amor. Aí eu liguei e não atendeu. Aí eu falei pro meu filho assim, porque no final tem negócio de bater pênalti, que ele é goleiro, não sei o quê. Falei, Iago, vamos, que eu quero falar com tua irmã, sabe?
Coloquei ele na moto, parei no mercado. Quando eu cheguei no balcão da panificadora que ela trabalhava, as meninas falaram pra mim assim: ela não veio trabalhar, nem ela nem o Alexandre. O que que aconteceu? Aquilo, sabe como. Eu, tipo, você sabe, mas não acredita, porque eu sabia que ela não estaria no hospital. Porque ela teria me falado: mãe, tô no hospital. Mãe, tô em tal lugar. E eu cheguei na casa deles, coloquei meu filho na moto e Você vim. não chamou a polícia nessa hora, você foi direto para casa deles. Fui direto pra casa deles. Aí o portão não fica fechado, ele é de correr. Eu olhei pela janela da sala, porque a casa dela é igual a minha. As exposições dos cômodos, sabe? Aqui, tipo, é aberto em T. Ali fica um quarto, banheiro, outro quarto lá. E eu olhei pela janela, o Alexandre estava deitado na cama dormindo. Dormindo. Eu chamei, ele levantou com aquela cara de sono. Eu falei assim, cadê a Fernanda? Ele falou assim, eu não sei. Ela foi trabalhar. Eu falei, Alexandre, ela não foi. A bicicleta dela tá ali no fundo, olha lá. Eu falei, ela não ia a pé. Eu falei, ela ia me chamar pra levar ela. Ele te Não, eu não atendeu sei. assim, super tranquilo. Super tranquilo. E eu É que perguntando é dela, e matar ele falava cansa, que é que não. matar cansa, né? Você fica Então, cansado. aí tava, foi até dormir, sabe? Ele jantou. É. O policial, no depoimento dele, fala assim, tinha um prato de comida, ele jantou à noite. Sabe? Porque assim, eu falo pra você, ele falou pra polícia que ela foi morta das 11h30, meia-noite. Mentira. Porque ele manda mensagem, a mãe dele me mostrou o celular dela, ele manda mensagem pra ela 9h45 da noite. Manda mensagem, Falando. ele liga, ela não, ela liga, não atende. Mas que mensagem? Ele mandou mensagem falando o quê? Fala, oi, mãe. Só Daí isso, ela do liga, nada. só. Aí ela pergunta, ela falou pra mim, pergunta, está tudo bem com você? E a Fernanda, não, mãe, tá tudo bem. E às 10 e pouquinho, ele mandou uma mensagem no celular dela falando assim: eu te amo, nunca te traí. Ele manda para o celular Da Fernanda, da depois de morta. Fernanda? Não, isso daí é construção de. Ele mandou É pra pra ela. dizer, ela Depois fugiu, porque ela achou que eu estava traindo ela e ela foi embora. Mas vamos voltar ali no momento. Então, você chega em casa, ele está dormindo, você vê, você toca a campainha lá, porta, bate na porta, ele vem e fala, estou sim, dormindo, ela foi trabalhar. Você fala, não foi porque a bicicleta dela está ali. E aí? sim. Aí eu entro na casa. Ele Eu deixa entro. entrar. Não, ele deixa. Você estava Eu sozinha? entro na. Eu tava sozinha. Uau! Aí eu falei, porque eu parei a moto e falei pro meu filho, vai pra casa que eu já vou, né? Porque é uma rua sem saída aqui, então não tem carro. Meu piá também já tem 11 anos. Eu pego e entro. Aí Só eu para as entro lá pra pessoas trás. saberem, piá é garoto, menino. É garoto, No é sul menino. se fala assim. Primeira vez que eu entrevistei uma pessoa do sul, falava piá. Eu falei, gente, o que pia? Que tá... Aí só porque nem todo mundo Piá. sabe disso. É um regionalismo, é uma forma de É, região de falar, então aqui- só para avisar isso. é E de aí, Curitiba, que a gente chama é. o piá. Mas no Rio Grande do Sul também fala piá, todo o sul fala, uma coisa assim. É? E aí você fala pro seu filho, pro seu piá, vai para casa, e você Sim, entra sozinha. Olha que risco, hein? Aí você entrou na sozinho. casa. E aí, como é que tava a casa? Tava Entrei, bagunçada? não, tava organizada, a porta do quarto ele saiu e fechou, mas assim, não me, sabe, eu acho que foi Deus não ver eu não entrar no quarto naquele momento. Primeiro, porque eu tava sozinha e o Alexandre tem mais de quase 1,80 de altura, entendeu? Então ele é muito alto. Eu tenho 1,56. Tá. Eu entrei e eu vi dois sacos do lado do armário dela. A hora que eu vi esses sacos, o meu coração gelou e eu tive certeza. Porque assim, era um saco e você via que tava meio rosa, meio vermelho, sabe? E eu passei pro fundo. Daí eu peguei, olhei uma espuma, falei assim, uma espuma com sangue. Falei, esse sangue aqui, Alexandre, é da No cachorra que tá no chão? cio, no No chão. chão? No chão, na parte de fora. Tá. Eu olhei pra fora, tinha tela no fundo, né? A tela fechada, eu olhei pra ver se tinha mais sangue. Falei, vou chamar minha mãe. Eu peguei a moto, cheguei aqui, eu falei assim, mãe, vamos lá. A Fernanda sumiu. A Fernanda sumiu, né? Aí a minha mãe foi, cadê a menina? Cadê a menina? Aí quando eu Você entrei, voltou ele pra tava casa. Você pegando. saiu da casa, ele tava normal. Saí, voltei pra casa dele, ele continuou lá, ele não fugiu. Então, mas só pra entender assim, uma coisa que eu te perguntei se estava bagunçado, você falou que não estava arrumada. A casa normalmente era arrumada. Normalmente era arrumada, porque eu brinco que a minha filha era virginiana. Não pode, não Ah, podia, você pegasse o bichinho, então tá. mexesse, pô. Já explicou, você é virginiano, eu sei bem porque a minha mãe é virginiana. Não pode, não tem como. Virginiano Não, fica. É tarado da se o- limpeza e tarado da organização.
Se É tivesse um assim. bonequinho aqui, se você mexesse pro lado, ela fala, não, tá errado, entendeu? Não, É. você tá no mesmo lugar, pelo amor de Deus. Então, assim, Não, eu sabia então que é. é na régua. Aí, aí eu peguei e chamei minha mãe. Quando eu volto, ele fecha o quarto novamente. Ele continuava Ele sai ali. do... Continuava ali. Aí eu peguei, ele parou na porta da frente do quarto. E eu empurrei ele. Quando eu empurrei ele, eu entrei no quarto, eu puxei o colchão. A coberta que estava em cima do colchão. Ele estava deitado em cima do sangue da minha filha. Eu falo, gente, esse é doente, entendeu? Ah, então, Ele não quando você vê o Alexandre dormindo no quarto, Sim. você não sabia que o corpo da sua filha estava do lado coberto. Não, não estava coberto. Ele Ao, jogou numa co- valeta no fundo da ao casa. coberto, o corpo não estava aqui. O colchão estava cheio de sangue. Então, ele dorme em Sim, cima do sangue da sua filha. sim. Ele tá Aí você dormindo vê no o colchão. sangue. Aí você vê o Aí sangue. eu, aí eu puxo a coberta e eu falo assim, Alexandre, você matou minha filha. Ele falou, não, não matei. Eu falei, Alexandre, a quantidade de sangue que tem aqui. E eu fazia enfermagem, faculdade de enfermagem na época, então eu sabia que aquela quantidade, entendeu? Ela estaria morta. Não, eu não matei. Eu corro até a esquina e chamo um vizinho meu. Só que a primeira vez que eu fui lá na casa, só para contextualizar, eu liguei para a polícia. Falei, ó, minha filha tá desaparecida, tem uma espuma com sangue lá, eu acho que ele matou minha filha. O policial falou assim, não, você tem que vir aqui na delegacia fazer o BO aqui. Eu desliguei o telefone. Eu desliguei o telefone, chamei minha mãe. Aí que eu falei pra você que eu vejo o colchão, eu rasgo o sangue, eu rasgo aqueles 2 sacos que tá. Aí Tem o que, uma que tinha camiseta dentro dela, do saco? tinha a camiseta dela. Sabe a camiseta dela, que eu acho que é a camiseta que ela tava, eu não sei se ele tentou limpar com aquelas roupas da cena do crime, porque ele tentou limpar a cena do crime, né? E assim, eu chamo e ligo pra polícia novamente. Eu acho que eu. Cara, podem me falar que não, mas eu depois que eu vi Beto, o juiz soltar ele na rua, com 4 qualificadoras, né? Que ele fez tudo isso. Ele era réu primário, gente. Ele. Assim, um detalhe que eu não te falei, ele assinou durante 5 anos. Ele tem que assinar lá, não, não tem todo Ah, o mês tal vai da Maria assinar. da Penha? Ele foi assinar. A última assinatura dele foi em junho. Em julho ele matou minha filha. A última vez que ele foi no fórum assinar foi em junho, Que era referente à mãe dele. referente à mãe dele. Se ele tivesse matado a Fernanda em junho, ele não seria réu primário, porque diz que pena de menor crime você fica com a ficha limpa depois de 5 anos. E ele tinha quantos anos quando ele faz com a mãe? Também tem uma coisa de com é menos de 21. Tem umas coisas aí. É, eu acho que sim, eu acho que, Aí depois de cinco digamos que anos, ele, eu acho que a primariedade volta. Mas, meu Deus, tá. Então, sabe, assim, ele ainda termina de assinar em junho. Em julho ele mata a sua filha. Ou seja, ele estava sim, bem organizado criminalmente falando, em cima do que você está me sim, contando aqui, porque ele tinha a noção de que se ele matasse a sua filha antes. Mas eu vou entrar perguntando se você achava que ele ia matar ela de qualquer jeito. Você tem essa sensação de que ele ia matar ela? Ele eu estava não só tive, esperando ter, mas depois não. eu não tive, mas o meu esposo, ele, a gente se casou, ela tinha 9 anos, né? Então, assim, ele foi padrasto dela durante todo esse tempo. Quando ele conheceu o Alexandre, a gente sentado ali fora, ele falou assim, ele vai matar essa menina. Por Ele quê? vai O que, matar que, essa o que, menina. que deu nele de Ele achar isso? falou, não, ele falou pra mim assim, o dia que a Fernanda quiser largar dele, ele vai matar essa menina. Porque você acha que ele estava galgando no crime, é isso? Começou com a Não, mãe, já teve alguma violência com as outras mulheres. As sim, outras namoradas dele falam que ele foi violento, de bater, alguma coisa assim? eu não tive contato com nenhuma, Beto. Eu Nenhuma te só tive procurou, contato. nada. Não, eu só tive contato, depois de tudo, com a mãe dele, entende? Com a mãe dele. Sim, porque eu queria que ela visse o que o filho dele fez, Ela sabe, ela tinha uma sabe? lei da Maria, ela deve ter percebido o que ele poderia É, fazer mas para eu uma acho que mãe ela, fazer um boletim de ocorrência contra um filho. eu acho que eu sabia que ele tinha matado, mas não a forma violenta que foi, Beto. Nós vamos Entendeu? chegar Não, lá e por que que você acha que a mãe dele sabia? Por que que você acha que a mãe dele sabia? Porque ele manda mensagem, eles conversam ou não? não, ela não atende, ele só responde que tá tudo bem, né? Mas, mas você Voltando lá ao acha que ele local. sabia Sabia. que ele ia Eu matar acho ou que que ele sabia. matou? Eu acho que ele matou. Porque assim, você. Se a minha filha me manda, eu tenho um filho que eu conheço ele.
Eu falo, toda mãe conhece seu filho. Se meu filho me manda mensagem 10 e pouco da noite e não me fala mais nada, e eu só pergunto, ele fala que tá tudo bem, alguma coisa tem. Por que você mandou mensagem pra mim quase Não, não é, é 11 fora horas do da noite? comum, né? É incomum. Sim, Mas sim. daí você pega, você rasga aqueles 2 sacos, um tem uma E o camiseta dela cheia de sangue, o outro saco tinha lençol, o quê? Lençol, tudo, tá. o lençol, o travesseiro, era tudo que tava na cama, sabe? Mas ele mantém o colchão cheio de sangue, põe outro Mantém o lençol colchão. e dorme em cima daquele sangue. E você Dorme em fala, cima. você matou minha filha. Ele diz não. Ele, Você fala, olha esse ele sangue. nega, ele nega, ele nega. Minha mãe fala pra mim, procura a faca. Procura a faca. Tanto que você vê o local de cena do crime, a sopa está rasgada e a faca tá ali no meio. Mas não foi ele que deixou ali, eu não cheguei e vi aquilo. Foi eu que baguncei tudo. Eu começo a olhar. E, cara, eu acho que foi Deus, assim, Beto. Porque eu olhei gaveta, olhei tudo. Do nada eu falei assim, olha o fogão. Sabe quando vem na tua cabeça? Eu olhei o cabo assim, tava tipo, ele tentou esconder debaixo do fogão, mas não entrou a faca. Ficou um pedaço do cabo, eu peguei e puxei com o pé. E eu falo pra você, nesse momento eu ligo pra polícia pela segunda vez. E eles vêm. Ainda demoram, porque minha irmã sobe e acha um carro da viatura. E eu falo pra você, o meu maior arrependimento foi esse. Antes eu tivesse deixado a população fazer o que quisesse fazer, entendeu? Não, não podemos, porque aí é o justiçamento. A gente não pode. Não, mas assim, que nem eu falo pra você, não que eu queria fazer isso desde o começo. Só que nem eu falei pra você, quando saiu o alvará de soltura dele, eu falei assim, uma reportagem. Falei assim, o Alexandre matou a minha filha pela primeira vez e o juiz de Matinhos matou pela segunda. É como se minha filha tivesse sido morta 2 vezes. É porque ele vai ser solto daqui a pouco. Ele é preso, mas é solto. A gente vai entender isso Sim. melhor daqui a pouco. Em momento nenhum você ficou com medo dele dentro da casa, porque você estava peitando e mostrando para ele o que você sabia. Um homem que acabou de matar sua filha, ele estava mais com medo, mais raivoso? Como que ele estava? Não, ele estava tranquilo. Ele só falava pra mim que não, que não. Ele tinha escoriação, marca de corte, alguma Não, coisa assim, de defesa que a sua uhum, filha teria tido? Não. não. Tanto que o exame de corpo de delito dele é limpo. Ela Aí não teve ele, chance. você pega e se arranca, você fala assim, você matou. O que que ele continua falando que não? O que que vai Ele acontecer continua depois? falando que não. Ele Aí você continua mostra a falando que camisa. não. O que que é essa camisa cheia de sangue? O que que ele diz? Ele nega, Beto. Ele nega a todo momento. Tanto que daí a viatura chega no próprio depoimento do policial. Ele não confessou porque ele quis. Ele confessou com medo. Porque assim, quando eu falei, o que que aconteceu? Aqui é um bairro muito pequeno e tem um grupo, sabe? Aí o que acontece? Já tinha caído no grupo aqui do Santo Etienne que ele tinha matado a menina. Então, assim, eu falo pra você, não adianta. Sabe, por mais que a gente sabe, é errado deixar a população, sabe? Só que a população também tá cansada de injustiça. Sim. Então acaba fazendo, né? E ele com medo, porque assim, já tinha, eu acho que metade do bairro na rua 31 aqui. Ele acaba confessando pra polícia pra ir preso. Tanto que o policial tirou ele antes de tirarem o corpo dela, antes de tudo, né? E ele Por fala onde causa do estava o medo da corpo? O reação. Ele fala pro policial. Quando o policial chega, ele fala. Aí que que ele, ele tanto que fala? O assim, que que ele fala para o policial? depoimento dele foi que ele fala que a Fernanda estava desconfiada que ele estava traindo ela, né? Tava traindo ela e ela deu um tapa na cara dele. E daí ele pega e foi lá e matou ela, entendeu? Mas eu falo pra você, Beto, a minha filha, assim, se você fosse brigar com ela nem respondia. Ela era Mas uma menina assim que a ele gente. pega a faca, é uma faca ali da casa mesmo. É uma faca da casa. No depoimento dele, que eu assisti para o policial no dia do crime, ele fala bem assim, que até o delegado foi muito inteligente nessa parte, porque ele fala assim, não, a gente estava discutindo, né? Eu esmurrei ela, e ele não esmurrou, ele quebrou o nariz da minha filha, ele deformou o rosto dela. Sabe, essa parte tá quebrada, a testa da minha filha, eu não sei se ele bateu na parede, o que é, essa parte aqui tá toda inchada, sabe? E daí ele fala pro policial assim, aí, eu parei, fui na cozinha e peguei a faca. O delegado ainda questiona, você, tipo assim, você saiu do quarto, foi lá na cozinha, pegou a faca e voltou pra matar ela. Então ele quer, não é que foi uma coisa de oportunidade, de pegar e matar. Não, Ele desejou. entendeu? Ele cessou a briga ali.
Que eu falei, ainda até brinco que ele brigou sozinho, né? Que ele tem 1,80, a Fernanda tinha 1,55, sabe? E assim, a Fernanda nunca brigou nem em escola, gente. Eu falo, pelo amor de Deus, não sabia nem matar uma barata. Falei, a menina era vegana porque não queria comer bicho, Nossa. sabe? Ela tinha dó dos bichinhos. Aí a gente pega tudo isso, a polícia vem, ele vai preso, aí eu vou liberar o corpo, que é quando eu descobri que ele tinha uma Maria da Penha. O oficial de justiça falou pra mim assim, o cara da delegacia falou assim, você sabia que ele tem uma Maria da Penha contra a mãe? Eu falei, não. Falei, não sabia. E ele conta onde estava o corpo da sua filha, o que ele fez? Então, aqui é balneária, terreno de mata, tudo, né? Aí é a última rua que tem ali. No fundo da casa tinha uma tela, tipo aquelas telas de campo de futebol, que é uns triângulozinho. Ele pega o corpo da minha filha, leva num buraco que tem lá, não sei se é de chuva, de cano. Ele joga ela dentro daquele buraco e joga a folha em cima. Ele volta e fecha a tela. Ele abriu a tela para passar com ela, ele volta e fecha a tela. E passa a noite inteira. Isso para mim foi perto de umas 9 e pouco da noite, no máximo 10 horas, né? Porque assim, eu Não tinha tem a câmera ali localização. perto mostrando ele saindo com o corpo? Não tem nenhuma câmera, Não, nem na porque é no rua, fundo da nem. casa. Tá. É no fundo da casa. Aí ele joga lá, fica em casa, e eu falo pra você que assim, eu tenho a localização da minha filha no celular. Aí eu peguei meu celular e falei assim, não, depois que passou tudo, fui lá, olhei, ela chegou em casa 9h28, que eles estavam na casa de uma amiga. E essa amiga Eles só fala não como eles estavam, se eles estavam nervosos, se eles estavam beberam, bem, se não beberam. estavam bem. A única coisa que ela fala é que a Fernanda estava desconfiada, que ele tinha traído ela com uma pessoa do mercado onde ela trabalhava, E né? ele realmente Porque traiu? então, não sei quem que é essa menina, a gente não sabe, quem sabia era só a Fernanda, né? Aí ela fala pra menina, ela tá no processo como testemunha, ela fala assim, eu vou terminar com o Alexandre, eu vou terminar com ele. E daí eu acho que, não sei se eles vieram discutindo pelo caminho, entendeu? E ele só não aceitou que ela não queria mais ele. Por isso que ele fala, "Eu nunca te traí." Isso. Eu te amo, eu sempre vou te amar, nunca te trair. E ela teve quantas facadas? 18. E antes das facadas, ela ainda apanhou dele. Apanhou. É, no laudo da perícia, eu acho que teve 2 facadas que foi de baixo para cima. Uma facada foi de cima para baixo, 2 de baixo para cima. E o resto, e as outras 15 foi no corpo já deitado. Isso está no laudo da perícia. Entendi. Uma ela estava deitada, Na ela tá... horizontal. e depois ela deitada, ele ficou ainda em cima dela. Sim. O que ele fala? Ele fala que ele deu um murro nela e foi lá pegar a faca e terminar o serviço. É, e matou. Porque o único depoimento que ele deu, Beto, foi na delegacia. No, Na na audiência audiência de de instrução. instrução, ele não quis falar. Mas tem o depoimento dele da delegacia, que já vale. Sim, Então, sim. ele agora deve estar sendo orientado por advogado para não fazer mais nada. Aí, pericialmente, o que consegue a polícia? A polícia conseguiu desenhar qual foi a dinâmica do crime real? Não, a polícia não fez muita questão, Beto. Eles não fizeram porque, assim, para eles, tipo, tá aprovado, então não preciso fazer mais nada, entendeu? Não, Não mas tem teve que. aquela perícia que a gente vê como que foi, como que aconteceu, tava onde. Não, não teve. Isso é importante para mostrar premeditação, para mostrar até aumentar qualificadoras, ou colocar mais qualificadoras e tudo mais, né? Não, aí a polícia, aí ele teve já audiência de instrução, ele já foi pronunciado. Ele foi Foi pronunciado. pronunciado a quê? É, eu acho que ele foi pronunciado a feminicídio, Sim. né? Meio insidioso e cruel. Foi por fraude processual e ocultação de cadáver. São as que eu imaginei. Agora, o feminicídio ele já pega com mínima de 40 anos? E eu acho que não, porque pelo que a minha advogada me orientou, é um crime antes da mudança da lei. Sim, a mudança da lei foi quando? Foi este ano, 2025, não é isso? Isso. E daí você não pode pegar
Não, Também você não não entendo pode. por que não pode pegar e Você colocar ele. pode. A lei ela só te favorece, ela não pode prejudicar. Então vamos dizer que o feminicídio parasse de ser feminicídio crime e agora todo feminicida ganhasse 1 ano de cadeia, aí pode porque é melhor para o réu. Tudo que é Uhum. pior para o réu não retrocede. Sim, Como essa lei é uma lei muito mais dura, não, os feminicidas, antes da lei, eles estão mais em paz, vamos dizer assim. sim. Estão mais tranquilos. Ele foi para a delegacia, você chegou a conversar com ele? Não, não conversei com ele. A única vez que eu vi ele foi vídeo chamada da audiência de instrução. Ele quis pedir desculpa, é muito comum você ver nessas horas. Não, Eu gostaria de pedir desculpa para a família, não. não, não. Ele não. Tipo, o próprio tipo, pessoal da delegacia, os policiais prenderam ele. O depoimento fala, ele não teve remorso nenhum. Sabe? Tipo, falar assim, nossa, eu matei, ou chorar na delegacia, ou se pelo menos se desesperar, pô, por que que eu fiz isso? Não. Não, Ele não muitos teve. choram porque foram presos, Mas ele nem porque não foi pelo preso, crime entendeu? que fez. Ele não conseguiu chorar nem por isso. Ele foi preso, ele ficou preso até quando? Janeiro de 2025 só. Deu 5 meses e 22 dias da prisão dele. A audiência de instrução ele já estava fora da cadeia. Não, ele tava preso. Ainda estava preso. Logo depois ele foi libertado daí. Qual a justificativa para ele ter saído da prisão preventiva? Beto, eu acho que assim, não tem nem justificativa, porque o juiz só fala que ele não traz risco à sociedade. Entendeu? Por mais que a minha advogada recorreu, o Ministério Público recorreu, mas assim, que ele não traz risco à sociedade. Entendeu? Sendo que a minha cidade é desse tamanho, é muito pequena, eu posso trombar ele em qualquer lugar que eu vou. Você entende? O mercado que eu frequento é perto da casa da mãe dele, onde ele tá. Ele voltou para casa da mãe. Sim, A mãe abriu a porta para o filho. sim. Bom, vai entender o que é amor de mãe. Você falou que você conversou bastante com a mãe dele. O que a mãe dele fala? Quando eu conversei com ela, quando eu conversei com ela, ela só falou que não sabia porque o Alexandre tinha feito isso, que se fosse ela no meu lugar, nunca perdoaria ele, entendeu? Porque assim, que nem eu te falei, eu fiz questão dela ver, porque assim, ele não matou a minha filha, ele espancou, ele saqueou ela 18 vezes, ele jogou ela numa valeta. A minha filha passou a noite inteira jogada numa valeta, eu só fui descobrir o corpo dela 3 horas da tarde, sabe? Não, não foi assim, eu dei uma facada e ela morreu. Não, não foi assim. E ele, você já, o que você falou, a cidade é pequena, e tal. Ele sai de casa, ele encontra, ele está com tornozeleira eletrônica, ele sai de Não, casa. Beto, essa é a minha maior indignação. Ele saiu da porta da cadeia como se ele não tivesse feito nada. Ele não tem nem tornozeleira. Aí o que eu pergunto, assim, que nem eu falei pra advogada, e se ele não voltar? Quem me garante que ele não vai sumir do mundo? Não, e réu solto, o julgamento demora muito mais tempo. Sim, Porque réu preso tem prioridade de pauta de julgamento. O réu solto vai ficando, ele pode ir ganhando muito tempo com isso para ser julgado. Estou dizendo que isso vai acontecer porque eu não sou futurólogo, mas pelo que você é. pega de casos criminais, réu solto demora mais tempo. Mas, Beto, teve até um caso que acho que você acompanhou também, da menina que foi abusada aqui em Paranaguá, no posto de gasolina. Acho que 17 Volta. vezes ela pediu pro rapaz parar. Esse crime foi em Ah, não, eu fevereiro. ainda não fiz, eu vou fazer. Então, esse crime foi em fevereiro. O cara foi julgado semana passada. É que nem eu falo pra você, não é o São Paulo da vida, a cidade aqui, para um julgamento demorar tanto, para o processo não correr, entende? Mas olha, Não- até está correndo, você já teve até audiência de instrução. Geralmente a audiência de instrução demora um ano e alguma coisa. O teu já foi sim, meses. é Já porque a aconteceu. advogada falou que ele estava preso, né? Sim. E ainda não Aí foi tem que ser mais pautado, ainda rápido. não foi marcada a data de julgamento. Não, Ele não, a está gente está correndo atrás. trabalhando, ele sai. Beto, é como eu te expliquei, é uma Já tem cidade muito namorada? Porque pequena. feminicida, tem um monte de mulher que adora namorar feminicida, eu não entendo isso. Por exemplo, tua filha não sabia da lei Maria da Penha que a mãe tinha contra ele.
Você não Uhum. sabia, ela não sabia da ex-namorado que ele pode ter feito. Agora, não é possível que as mulheres não saibam que esse homem matou uma mulher. E deve ter fila, porque ele é bonitão também. Deve ter Teve, fila. teve uma conhecida dele, em particular, que me procurou e falou que ele tinha recebido carta na cadeia. Ah, recebe. Entendeu? Eu falei assim, não sei, né, cara? Eu falei, se eu soubesse, eu não teria deixado minha filha se envolver com ele. Mas como eu te falei, ela tinha 20 anos, não tem como eu proibir. Lógico. Não é meu filho. Mas talvez Não nem tem... ela se envolvesse sabendo que ele matou uma mulher. Sim, E entendeu? aí, e ele não sai de casa, a mãe dele também não sai de casa. Não, a mãe dele, de vez em quando eu encontro ela na rua, porque, como eu te falei, é a cidade pequena. O centro é isso daqui, ó. O centro tem duas ruas, sabe? Se você vê Matinhos no mapa, o centro tem duas Sim. ruas. Ah, então, de vez em quando eu encontro, mas assim, não converso mais, entendeu? Não, não falo mais. Que situação para ela também, coitada, porque ela não matou ninguém, mas ela tem um filho que matou uma moça que tá e ela sabe da violência do filho, uma vez que ela mesma já fez um boletim de ocorrência contra ele. E pelo jeito já Sim, tinha sido até julgado, ele tinha sido condenado porque ele tinha que assinar lá todo mês durante 5 anos. sim. Então, mesmo assim, ela já abriu a porta para ele, mesmo ela tendo sido a vítima. Ela abre a porta novamente com ele tendo feito um crime ainda mais uma atrocidade. Vai se entender qual que é a relação da mãe com o filho para sempre, tem umas coisas assim. Ele está solto, você não vê ele, não vê ela. E se ele te procurasse para conversar com você, você gostaria de conversar com ele? Você tem Não. alguma pergunta que você gostaria de fazer para ele? Eu acho que nada que eu perguntasse pra ele seria verdade, Beto. Ah, por quê? Ah, é porque eu fiquei com raiva. Eu já fiquei com muita raiva na minha vida e nem por isso eu matei os outros. Você entende? Eu já discuti com meu ex-marido, já discuto com meu marido e nem por isso eu vou pegar uma faca e vou matá-lo. Não, eu pergunto para as pessoas quantas vítimas alguém tem que fazer para a gente entender que a pessoa já virou uma assassina. Porque muita gente fala assim, não, mas é a tal da ressocialização. Não, mas você tem que entender que ele pode nunca mais fazer. E você tem que entender que ele pode voltar a fazer. O risco é qual? O Então, risco de eu quem? Não acho estou que dizendo que ele vai fazer isso. Estou dizendo as pessoas discutem muito que não pode se falar que ele vai voltar a fazer. Mas ninguém pode falar também que ele não vai voltar a fazer. Só que ele já fez. eu Esse falo pra maníaco você, do ó, parque já matou não sei quantos. Ele vai ser solto em 2028 ou 38. E aí? o Alexandre mata novamente. Eu falo pra você com toda certeza, porque que nem você falou, alguém que bate na mãe, sabe? Ele bateu na mãe e assim, o processo, e o pior é, o processo de violência doméstica, Maria da Penha, é segredo de justiça, Sim. né? Então, o que acontece? Você não consegue ver realmente o que aconteceu lá dentro. Sabe que ele tem a Maria da Penha que a mãe colocou contra ele. Mas, assim, como te falei, cidade pequena, me falaram que ele tinha quebrado o braço da mãe nessa violência dele contra ela. É verdade? Não sei, porque ninguém consegue ver o processo. Certo? Que daí o juiz tranca sete chaves como se ele fosse o bonitinho da história que ninguém pode ver o que ele aprontou. Então, o juiz, na verdade, põe em segredo de justiça pela vítima, não pelo autor. É que eu acho que a vítima poderia ter o direito de pedir para não ter segredo de justiça. Sim, E não pode. Quando você tem violência, estupro em menores, isso, aquilo, automaticamente entra em segredo de justiça para salvaguardar a vítima. Mas eu acho que quem mais sai bem em segredo de justiça é o autor. sim. Porque o que ele Então, aí fez você não sabe. Então, eu não posso te garantir, entendeu? Mas foi o que nem eu te falei, a cidade é muito pequena. Sim. Então, assim, acaba correndo os boatos, não sei o quê, e não adianta, assim, sabe? Não, não sei. Quando eu vim para falar com você, o que eu peço, assim, é que pelo menos quer deixar ele na rua? Beleza, eu não queria, mas pelo menos põe a tornozeleira. Foi o que eu falei para minha advogada. Se ele fugir, a responsabilidade é do juiz? Ele vai assumir o papel que ele colocou um cara na rua sem tornozeleira, sem nada, assim, vamos andar. Porque que nem eu falei pra ela, eu falei assim, meu Deus, mas qualquer crime, roubo, assalto, furto, tráfico, sai de tornozeleira. Um assassino confesso, preso em flagrante, com 4 qualificadoras, não pode usar, porque a sociedade vai ver que ele é um bandido? Beto, eu vou te falar uma coisa que eu escutei de um amigo meu que é negro. E ele falou pra mim assim, você sabe por que ele tá na rua sem nada, Jô? Porque ele é branco do olho azul. Se ele fosse negro, ele tava lá trancado até hoje. Assim, Luiz Manweiler, ele é
bem loiro, bem bonitão, branco, e ele ficou preso sempre. E aí do Paraná, a história. Você tem o Boldrini também, ficou preso. Então, assim, eu entendo o que ele fala, é muito mais Aham. correto de se pensar dessa maneira, é verdade mesmo, mas também a gente não pode É, generalizar, porque sim, você tem crimes que as pessoas ficam desde sempre. sim. É Então, que nem eu falei pra ele, assim, eu não sei a dor que uma pessoa negra carrega, por mais que meu marido é negro, meus filhos estão pardos. sim. Mas eu não sei, né? Então, que nem ele falou assim, ah, eu tenho amigos meus. Eu falei assim, tudo bem? Falei, Não, mas e eu tem, falei que nem eu falei, concordo, o negro vai sofrer de cara, não tem a menor dúvida. é, até eu brinquei com ele, falei bem assim, mas eu não posso chegar e acusar o juiz disso. Eu falei, Não. você entende? Falei, eu não posso. Então, assim, não tinha motivos para soltar ele, e que nem eu falei, isso eu posso falar do juiz. Não tinha motivos, porque, assim, se você vê o pedido de habeas corpus da defensora pública para soltar Alexandre, é uma página, escrito isso daqui, enquanto a minha advogada e a promotora escreveram quase um livro. E mesmo assim ele tá na rua. Eu falei, isso eu posso cobrar o juiz, entende? O porquê. E se fosse uma filha dele? A balança tem duas medidas nesse caso. Ainda a gente não tem a data do julgamento, a gente vai aguardar e eu quero acompanhar o caso da sua filha sempre, para a gente Sim. saber aqui mais para frente. Você faz pouquíssimo tempo que a sua filha partiu, mas se você pudesse falar com ela hoje, o que você faria se você encontrasse com ela? Neto, eu ia falar pra ela o que eu sempre falei, que eu amava ela, sabe? E eu falo pra você, sim, eu sinto a dor da saudade, da falta dela, de não ter ela. Mas eu não tenho uma coisa, o arrependimento, que eu poderia ter feito mais. Eu fiz tudo, Sim. tudo que eu podia pra ela e além do mais. Então, assim, eu ia olhar pra ela e falar como eu sempre falo, que eu amo ela. Eu converso com ela toda noite. Tipo, na hora do almoço, eu fico esperando as mensagens chegarem, eu responder. Aí, tanto que ela tinha uma cachorra que ficou. Eu falava assim, ô, Fernanda, tanta coisa pra me deixar essa cachorra, porque assim, não pode cair um raio que a cachorra corre pro mato pra se esconder. Tipo, não pode chover, não pode nada que ela tem medo. Eu falo assim, nós logo essa cachorra, Fernanda, eu falei, daqui a pouco a cachorra tá dormindo comigo na cama porque tem medo de tudo. É que ela deve ter visto tudo, né? Não, ela viu, ela tinha duas, na verdade. A outra, a gente acha que ele chutou, sabe? Uma outra a gente acha que ele chutou, porque ela ficou mancando depois. Só que assim, no dia do crime, a gente não viu, a gente só foi reparar isso depois do Sim. enterro, sabe? E a cachorra fica mancando, só que ela faleceu esse tempo. Foi encontrar com a Foi. Fernanda. Luciana, então mantenha a gente informado da história. A gente lembra Eu sempre vou que o canal ouve mantendo. todas as versões. Se a defensoria do Alexandre quiser falar, ou o próprio Alexandre, porque ele está solto, é só enviar e-mail para a equipe betoribeiro@gmail.com. A gente entrevista todo mundo. Muito obrigado. Eu queria te dar um abraço de verdade. Obrigada Fica a o meu você, abraço Beto. fraterno por aqui. E que a justiça seja feita logo, porque depois eu acho que o seu fechado do caixão vai ser, de fato, o julgamento, para daí você ficar Sim, realmente só com a saudade e não com a sensação de injustiça. Muito sim. obrigado. Obrigada a você, Beto, e a Um toda a equipe, viu? abraço. Sim, todo mundo te Oi, manda outro abraço aqui. tá bom? Obrigado, um abraço. Obrigada. Fica com Tchau, Deus, tchau. Beto.